Olá, tudo bom? Nessa videoaula, propriedades físicas dos grãos, o objetivo é analisar como as propriedades físicas se relacionam com a padronização e a qualidade dos grãos. Vamos lá? Eu vou pegar aqui como exemplo apenas duas propriedades físicas, né, que são relativamente simples de serem medidas, serem avaliadas num lote, né, de grãos de cereais, que seria o peso hectolitro ou peso volumétrico, né? E pH, um P aqui também maior, para não confundir com pH de potencial hidrogênio iônico, e peso de 1000 grãos, seria o PMG aqui. Vamos conceituar essas duas propriedades físicas. O peso hectolitro, o que é o peso hectolitro? Ele é a massa de 100 litros de trigo, né, ou no caso de um grão, expressa em quilogramas, determinado em equipamento específico. Ele consiste em quê? Consiste em você pegar um recipiente de volume conhecido, preencher esse recipiente com o grão de cereal que você vai estar medindo no caso, não necessariamente trigo, qualquer outro grão. Você vai passar uma régua aqui em cima para nivelar, que vai estar completamente cheio com o grão, e você vai pesar a massa do grão que está dentro desse recipiente. Então, o que você vai fazer é o quê? Você vai dividir essa massa obtida pelo volume do recipiente. Vai fazer as conversões necessárias para que você tenha aí, né, o peso em quilo por 100 litros ou quilo por hectolitro, né? Essa unidade, ela é uma forma de relacionar com o quê? Com a densidade real do grão. Então, essa informação ela é muito importante, né? Vamos ver mais à frente com um exemplo de que maneira ela pode ser utilizada na avaliação de um grão armazenado. O peso de 1000 grãos é o quê? Está relacionado com o tamanho do grão e proporção do endosperma com partes do germe e pericarpo. Para o mesmo tipo de grão, o peso de 1000 grãos está relacionado com o rendimento da moagem ou taxa de extração. A unidade, no caso do peso de 1000 grãos, já é a massa, né? Enquanto o peso hectolitro é a densidade, a relação massa-volume, aqui já é a massa. Essa análise é simples de fazer, você fazer um contador aí, contar o 100 grãos, né? Pesar esses 100 grãos e multiplicar por 10, você vai ter a quantidade do peso de 1000 grãos. Vamos dar um exemplo aqui agora, né, de uma tabela de como varia aí essas propriedades físicas nos grãos de cereais. No caso do milho, nós temos que o peso hectolitro, né, essa densidade, né, aparente no caso, vai variar de 68 a 78. Enquanto aqui, né, no arroz de 58, trigo, né, mole 77, a cevada de 46 a 71, o sorgo de 68 a 77. Então repare que você tem diferença do peso hectolitro entre os diferentes cereais e você vai ter também uma diferença menor dentro, né, da variedade diferente do mesmo cereal. O peso de 1000 grãos também, ó. Percebam aqui, no caso do milho, vai de 240 a 370. Observe o milho como peso de 1000 grãos é bem diferente do que os outros cereais. É óbvio, né? Porque o peso de 1000 grãos é a massa. Um grão de milho ele é muito maior do que um grão de arroz, né? Então, por isso que você tem aqui a diferença, né? Você vai ter que cerca de 10 vezes maior o peso de 1000 grãos aqui do milho em relação ao arroz. O trigo, a cevada, né? A variação da cevada muito grande, né? De 17 a 57. Então, tem uma variação enorme também dentro, né, do próprio cereal, de variedade desse cereal. Então, essa aqui seria as faixas aí médias desses cereais. Bom, trazendo agora para você de que maneira essas propriedades físicas elas se relacionam com a qualidade, vamos dar um exemplo aqui
no caso de duas amostras, vamos considerar duas amostras de milho do mesmo grupo, classe e tipo. Tá? Então, classifiquei lá duas amostras de milho, elas estão no mesmo grupo, dentro do mesmo grupo, mesma classe e do mesmo tipo. No entanto, vamos supor que ocorreu alguma variação de umidade e dessas duas amostras. Eu tenho uma amostra aqui que está com 13% de umidade e uma amostra que está com 17% de umidade. Ou seja, essa amostra aqui de baixo, ela está o quê? Tá com maior teor de umidade, está mais úmida. Então, eu pergunto para você, em relação ao peso hectolitro, e aqui no caso dessa amostra que estava com 13% de umidade, e aqui como exemplo temos 70%, 70 quilos por hectolitro, o que vai acontecer com o peso hectolitro desse milho que agora está com 17% de umidade? Você acha que ele vai se manter? Ele vai diminuir? Ou ele vai aumentar? Para entender isso, né, vamos imaginar, né, primeiro, o que é o conceito de densidade, de peso hectolitro. Peso hectolitro é relacionado com densidade, massa sobre volume, ok? Então, imagina, esse grão, o que aconteceu com ele agora? Ele absorveu água. Ele absorveu água dentro de um grão que tem uma densidade que, falar para você aqui, a matéria seca do grão, a maior quantidade que tem presente no grão de matéria seca é o carboidrato. Carboidrato esse que é o amido. Né? Então, a maior concentração, né, de matéria seca que está presente num grão é o que? É o amido. O amido ele tem uma densidade maior do que a água. Né? Então, o amido ele é o que? Ele é mais pesado, né? Ele é mais denso, né? É mais correto de falar, ele é mais denso do que a água. Então, se o amido ele é mais denso do que a água e agora esse milho ele absorveu mais água, o que vai acontecer com essa densidade global desse grão? Ela vai tender a aumentar ou vai tender a diminuir? Porque agora eu coloquei água. A água tem uma densidade menor do que o do amido. Então, o que vai acontecer quando você coloca maior quantidade de um componente com uma densidade menor, essa densidade global do milho vai o quê? Vai diminuir. Então, o que vai acontecer aqui é que o peso hectolitro, para esse caso aqui, ele vai ser o quê? Ele vai ser menor. Ok? E agora, em relação ao peso de 1000 grãos, vamos considerar que foi adicionada a umidade desse grão, agora está maior, ele tem mais água. Então você imagina um grão que estava com 13% de umidade, agora entrou mais água nesse grão, ele está com 17% de umidade. O que na verdade aconteceu com esse grão foi o quê? Ele absorveu mais água, ele absorveu o quê? Mais conteúdo, ele absorveu mais massa. Logo, o peso de 1000 grãos, que a unidade é massa, o que vai acontecer com o peso de 1000 grãos para esse produto? Mais úmido, ela vai o quê? Ela vai aumentar. Né? Então, percebam que essas características de propriedade física podem ser interessantes para estar avaliando isso, né? Em termos de umidade, né? Se o grão ele está com umidade maior ou menor, né? Pode estar sendo utilizado como subsídio para ajudar nessas identificações. É claro que não pode se prender somente a isso, mas vai te dar pistas para isso. E são análises fáceis e simples de fazer. Vamos pegar um outro exemplo aqui, onde agora eu tenho duas amostras do mesmo grupo, a mesma classe, mesmo teor de umidade, ó, agora tem o mesmo teor de água. Mas percebam que aqui, ó, uma amostra está com menor teor de carunchos e a outra está com maior teor de caruncho. E aí, pegando o mesmo exemplo aqui, o peso hectolitro de 70 e o peso de 1000 grãos 250. Vamos lá.
O que que é um grão carunchado? Imagina um grão de milho que sofreu um ataque aí, né, de um caruncho e tá o quê? Esse caruncho está consumindo o milho. Então ele foi lá, fez um buraquinho no grão, começou a comer lá, consumiu o endosperma lá, o carboidrato, está lá consumindo esse grão. O que que acontece com esse grão? Esse grão carunchado, agora até tem mais grãos com furinhos. Esse grão está com espaços o quê? Espaços vazios, né? Esse grão ele está o quê? Com menos massa. Então, se esse grão está com menos massa, ele está mais leve, então já de cara aqui o peso de 1.000 grãos, o que que vai acontecer com esse milho? Ele vai estar o quê? Ele vai estar com um peso de 1.000 grãos menor no caso do milho carunchado, com 8%, né, de caruncho. E com peso hectolitro, o que que vai acontecer? Pô, perceba, se esse grão agora ele era um grão inteiro, um grão íntegro, ou um grão que tinha menos caruncho, agora ele está com mais furos, com mais espaços vazios. Esse grão ele está o quê? Ele está mais leve. Esse grão está o quê? Ele está menos denso. Não é? Então o peso hectolitro ele também pode indicar isso, que esse grão ele estando mais leve, menos denso, ele vai estar o quê? Ele vai estar com maior possibilidade de estar carunchado. Ok? Então, o peso hectolitro e o peso de 1.000 grãos, eles podem estar dando pistas, né? Pode estar dando indicadores da característica da qualidade de um grão de cereal. O peso de 1.000 grãos vai estar mais relacionado a questões aí ligadas a rendimento, a extração de moagem. Quanto maior o peso de 1.000 grãos, realmente esse grão, é claro, se a umidade estiver igual dos dois, esse grão vai ter mais matéria seca, então vai obter mais endosperma, vai obter mais farinha no processo de moagem. Bom, então eu espero que você tenha compreendido, né, essa relação entre propriedade física e qualidade de um grão de cereal. Forte abraço e até mais.